Nós aqui de volta. Hoje nós estamos colocando a aula número 3, que é a sequência. E todo esse trabalho que nós estamos tendo para modernizar o nosso Six, mostrando passo a passo. Esse geralmente, no campo da área de desenvolvimento, é bom que o pessoal saiba o trabalho que o pessoal de suporte tem, mas isso geralmente é feito por suporte, né? Há já algumas empresas que têm suporte ao desenvolvimento que fazem esse trabalho, independente do suporte de produção de Six, não é? Que é para resolver problemas mais diretos na produção e na homologação para homologar. Aqui nesse caso nós somos só, então eu estou ensinando para todo mundo quais são os passos, né? Vamos lá. Nós vamos criar dentro deste PDS, nós vamos criar um membro, né, CI62LO01, que na verdade eu copiei para dentro dele um esqueleto que já vem dentro da instalação do Six. Eu vou mostrar para vocês aonde é que ele vem, nós copiamos. E aí nós vamos trabalhar com outro nome, eu já trabalhei, inclusive, só vou mostrar para vocês, né? E aí depois eu jogo na Proclib, ela é uma procedure que vai ser startada pelo comando start da operação. Tanto pode ser pelo operador, como geralmente em todas as grandes empresas, ela é automaticamente startada via produtos, né, parceiros da IBM. Então, tudo bem. E vou mostrar também para vocês utilizando a ferramenta que é o que vai ser mais usada mesmo no futuro, já está sendo bastante usada, que é o nosso amigo ZOS Explorer com o SDK6 dentro dele. E na verdade eles todos estão dentro do Eclipse, né? Uma plataforma Eclipse. Lá no Windows ou no Linux, tanto faz, na plataforma onde nós trabalhamos na nossa estação de trabalho. Muito bem. Aqui dentro do TSO, novamente eu vou voltar no ponto 3.4, né, que é o Dataset List Utility. Venho aqui no SIX-TS612, vocês vão ver aqui que eu já tenho, né, o PDS que nós começamos a trabalhar na aula anterior. Se eu colocar um Edit editar, vocês vão ver que eu também já copiei para cá para dentro, né, os membros que eu já preparei, inclusive, mas vou mostrar para vocês, não é, como é que eles se comportam. Primeira coisa, a Procedure, para quem não conhece, que é o pessoal que está chegando agora, é um conjunto de JCL, né, que são statements que são submetidos e que tem toda uma regra. O pessoal de ZOS já ministrou cursos, aí tem N cursos também no YouTube sobre JCL. Se vocês, é bom que o pessoal aí faça, né? Se quiserem também a gente vai botar aqui em português bonitinho. Muito bem. Então ele começa sempre com barra barra alguma coisa, né? Mas o mais importante é aqui a operação. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha só, essa procedure, né, barra barra, ela tem como label, nome, CI62LO01, ou seja, quando o operador colocar S de start espaço CI62LO01 na sua console, ele vai estar startando o Six CI62LO01. E eu estou dizendo aqui para ele que ele é uma procedure, ou seja, ele tem abaixo desse statement uma série de JCLs que são necessárias para que nós possamos estar startando o Six. Aqui, pessoal, nós criamos uma série de variáveis e colocamos valores dentro dessa variável logo no start, bem no início da nossa proc. Então eu digo assim, olha, existe uma
uma variável chamada DSN-CSD, cujo conteúdo é sixts.cpsm2.cpsm.geral.dfhcsd. DFHCSD, né, é o arquivo Visan de repositório de recursos para o SIX, que nós usaremos como RDO. A gente vai explicar que é Resource Definition Online. Um breve histórico, novamente. O SIX ele é um conjunto de tabelas. Cada tabela tem uma função e dentro dessa tabela tem esses recursos. Por exemplo, você tem uma tabelinha lá que é um diretório de programas. Esse diretório de programas tem lá as definições dos programas que serão executados neste SIX. Também posso ter um modelo de programa, se por um acaso um programa fizer uma menção, não, de tentar executar um programa que não esteja dentro das suas tabelas, ele pega o modelo, se ele achar esse lá na LuaDlib, esse programa, ele vai fazer a sua definição automática, dinâmica. Muito bem, então aqui, né, no nosso ambiente, eu criei um só CSD para todos os SIXs do SIX TS62. Por isso vocês vejam aqui no nome bem mesmo, né, demonstrativo de que ele é um repositório SIX System Definition, ou seja, definição de recursos do SIX geral. Botei geral, né, dizendo assim, olha, esse cara vai ser para todo mundo. Então, aonde for dentro dessa proc, né, mencionada esta variável, e nós vamos ver que toda variável vai começar com um exílio comercial na frente dela, ele vai substituir aonde estiver a variável por esse nome, né? Esse qualificador. Aqui depois eu digo o seguinte, olha, mas para os arquivos que são únicos dessa região, eu lembro que eu falei para vocês que o SIX ele ocupa uma região dentro do ZOS ou um address space, né? E essa região, eu vou dizer o seguinte, ela vai passar naquele momento a ser CI62LO01, né? E eu digo assim, todos os arquivos que forem únicos desse arquivo, desse SIX, desta região, você, todas as vezes que ele encontrar, né, esta variável region, né, RGN, HLQ, né, que é o maior qualificador, né, High Qualifier, então ele vai substituir por esse conteúdo aí, sixts62.cpsm.ci62LO01. Se for do próprio SIX, por exemplo, a LoadLib dos programas de SIX, que são DFHs, que vem com produto, por isso SIX HLQ, então todo arquivo do próprio SIX vai ter esse qualificador, sixts62.six, né? E aí mais alguma coisa por SDFHload, etc. Nós vamos ver mais adiante. Bom, como esse SIX ele faz parte de um sixplex, sixplex é um conjunto de SIXs, né, que nós vamos colocar dentro de um conjunto para ele ser gerenciado e para ele ser manipulado por um SIX central gerenciador chamado SIX-C+. Então, todo arquivo que for do próprio CPSM, por exemplo, lembra que eu falei todo SIX CPSM, do SIX começa com DFH, do SIXplex começa com EYU, é esse o prefixo. Então, ele vai utilizar como prefixo maior SIXTS62.cpsm. Ou seja, lá no statement, vocês vão ver que eu vou me referenciar a essa variável, né?
Nós temos dentro do SIX, a partir de 1900 e 2000, na verdade, né, começou a IBM a colocar um arquivo especial chamado Active, né? Esse de Activate é quando o cliente contrata o SIX, ele recebe essa biblioteca, né, já com as alterações, as autorizações de execução do que ele está contratando. Isso evita que as pessoas não saibam e fiquem copiando esse SIX sem saber que existe essa tabelinha, essa bibliotequinha aqui, né? Ah, e outra coisa, né? Muito bem. Lembra que eu disse que existem parâmetros de override? Ou seja, eu tenho uma CIT e tenho aqui um parâmetro de override, né? Ok? Esses parâmetros ficarão dentro de um PDS chamado SIX-TS62.SYSIN. Viu aqui o Activate SDFH Leak, né? Muito bem. Diz que o mínimo na memória, aliás, o limite de memória é 10 GB, né? Porque esse SIX realmente ele precisa de 10 GB para trabalhar. E eu digo o seguinte, olha, os parâmetros de override que eu vou utilizar dentro deste SIX para o SIX, eu vou colocar neste membro dentro deste PDS, chamado SIT, System Initialization Table 62LO1. E se for parâmetros do SIXplex, eles estarão neste membro, aonde? No mesmo arquivo de parâmetros, prmlib, CPS 62LO1. Então aqui está até um comentário, SIX Parameters, CPSM Parameters, né? Logo, depois que eu definir todas as variáveis aqui dentro, eu passo a colocar um step de execução. O programa que inicia o SIX é o DFH SIP, né? System Initialization Program. E ele tem que estar numa biblioteca, não é, de SDFH Out, tá vendo aqui? Depois eu vou explicar qual a diferença desta biblioteca e as que estão na RPL. Muito bem. Eu digo, olha, os parâmetros de override estão no SYSIN, né? Depois vocês vão ver que o barra SYSIN vai estar apontando para a EPRMlib, né? Muito bem. Então, quando eu digo que a região é 0K, vai ocupar toda a região, quem vai fazer essa dimensão das áreas para o SIX é o próprio SIX, de acordo com as definições que o suporte vai fazer. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né? Teremos aulas mais adiante falando exatamente nessas áreas de memória e tudo aquilo. O importante é a gente saber que, né, com o mínimo de conhecimento e com o suporte do lado, um suporte júnior pode criar um SIX, né? Muito bem. Depois disso eu digo o seguinte, olha só, vamos para primeiro step de bibliotecas. Esse step lib, vejam que elas são concatenadas, são várias bibliotecas, né? E aqui dentro estão as bibliotecas que o pessoal de suporte tem que colocar numa APF, né? Que são tabelas de bibliotecas que tem programas que só vão executar se tiverem nessa APF, que é uma biblioteca especial de autorizações, são APFs. Então veja bem, eu digo o seguinte, que o primeiro DD, o primeiro arquivo que eu quero que ele procure e que tem que estar numa APF
é o E comercial, CPSM, HLQ. E vamos ver o que é que tem aqui como CPSM, HLQ. Então, logo de início, ele vai montar, substituindo, né, este E comercial CPSM HLQ pelo 6TS62.CPSM. E esses dois pontos diz o seguinte, né? Que após ele colocar isso, ele coloca um ponto e seio out. Então, vai ficar 6TS62.CPSM.seio out. E esta biblioteca, ela é uma biblioteca de YU, ela é uma biblioteca de Sixplex. Muito bem. Em seguida, vejam que o próximo é uma E6HLQ, portanto, ela é do próprio Six, SDFH out. Então, esse 6HLQ vai ser 6TS62.6.SDFH out. Aqui, esse programinha DFH-CIP tem que estar aqui dentro. Ninguém pode alterar, ninguém pode fazer nada nesse programa, que é programa do produto Six. Bom, e logo em seguida, olha, mais uma variável, lembra da variável e-activate. Vamos ver a variável, qual é o conteúdo 62.6, não é? Ok. E vejam que ele tem dois pontos e uma outra variável, SDFHLIC, que é o nome da biblioteca de licenças, de licenças desse produto, que vem da IBM junto com o produto que nós colocamos lá. Muito bem. Bom, depois a gente vai ver esses dois parâmetrozinhos lá no CISIN, né? Muito bem, então quando ele diz aqui que ele vai carregar, né, do CISIN dos parâmetros, beleza. Vamos então, depois da step_lib, quando eu falo concatenação, é porque, olha só, são várias bibliotecas, uma embaixo da outra, que tem um título só, um label só para todas elas, ou seja, primeiro é essa biblioteca, ele vem ver se está tudo ok, ele vai substituir isso aqui pelo nome correto da biblioteca, depois ele vai fazer a mesma coisa com essa e com esses dois da Language Environment, né? CEE. Aqui na RPL, minha gente, é que nós temos que ter bastante cuidado, porque essa RPL é das bibliotecas de carga privadas. Não está aqui só, aqui no nosso caso hoje é só do Six, né? Mas nós vamos ver que depois nós vamos colocar aí também as loadlibs. Quando nós formos montar o nosso ambiente Liberty, se nós formos usar um tal de OLA que a gente vai explicar, então a gente vai ter que botar a biblioteca do OLA aqui dentro da RPL. Muito bem. Então a primeira coisa é o seguinte, no Sixplex, não é? Ele vai colocar aqui, né, 6ts62.cpsm.seoload. Essa biblioteca tem que estar também lá dentro de uma lib, uma parmlib, né? Dentro lá para o ZOS definida. Aqui no nosso caso é prog62. Muito bem. Aqui do Six, SDFHload. São programas que o Six precisa para ele próprio. E aqui são as CEEs, de Language Environment. Agora veja bem o seguinte, lembra? CISIN, ele disse que parm aqui em cima, olha aqui, parm, ele passou só CISIN. Então quando eu faço isso, ele vem procurar onde tem um step aqui, CISIN. Encontrou o CISIN, ele diz que é um DD statement, disp igual a share, ou seja, é compartilhado por outros sixes, né, com certeza. E aqui ele bota dataset name, começando por esta eprmlib.
Aqui no início, lembre que nós colocamos prmlib 6ts62.sysin. Aqui, 6ts62.sysyn e vai procurar, não é, dentro, vai substituir essa variável que está entre parênteses pelo membro, não é? Então, na variável cpsm-prm, o conteúdo, o nome que está lá dentro dessa variável é cps62lo1. Então, ele está dentro deste sysyn aqui. Se você for olhar, sysyn, ele está fazendo menção exatamente ao parâmetro, a variável e6prm. Então, vamos lá no 6ts62.sysyn, que é um PDS, vamos editar e vamos procurar o CPS 62LO1. Abrindo, editando, tem uns comentários aqui que a gente manteve, mas geralmente o pessoal tira esse comentário. Mas o importante é como é o nome desta entidade do Sixplex, deste Six, CI62LO01. Aqui, qual é o Sixplex? O Sixplex, com P maiúsculo, se refere ao produto, a feature do Sixplex. Mas quando ele está referenciado nos manuais como P minúsculo, ele quer dizer o nome que nós demos ao criar um conjunto de sixes que são gerenciados pelo six-C+. Então aqui nós estamos dizendo que este six ele pertence a este conjunto sixplex, cujo nome é PLX-EDU62. E o C+, o Six Mestre, o Six Master, o Six que vai fazer o gerenciamento de todo esse PLX-EDU62, ou seja, todos os sistemas Six que fizerem parte desse conjunto, é o Six, cujo CIS-IDNT, que vamos ver agora na CIT, é CM62. Então, uma vez que ele pega essas informações, ele vai fazer a conexão do Six que está sendo startado com o Sixplex PLX-EDU62, definido dentro do CM62. Lembrem que na CIT a gente tem parâmetros, não é, que nós colocamos como parâmetros que identificam a aplicação, o Six, para dentro do ambiente Six. O Six ele tem um AppLID, que eu já falei para vocês, que é o nome de identidade, é registrado lá no cartório CPAC ou SIS1 Vitalist. E ele pode ter um outro subnome de job, de procedure, que pode ser diferente, que é uma STC. E, além de tudo isso, ele tem também, dentro do próprio Six, um identificador de sistema de 4 bytes. Muito bem, voltemos lá. Feito isso, vamos dar continuidade. Antes disso, você vai ver aqui, olha, que ele vai fazer a sex no Six-PRM, não é? Aqui, esse Six-PRM é a CIT 62LO01. É esse aqui.
quando ele estiver se referenciando a parâmetros de o CPS-M, PRM, né? Aqui, ó. Eu fiz uma confusãozinha aqui, vamos voltar.